Oi, pessoal, aqui é a professora Letícia e hoje vamos falar sobre o teorema da área, né? Que é um teorema que a gente aplica aí para qualquer tipo de triângulo. A fórmula do teorema da área, né? Para calcular qualquer triângulo de qualquer com qualquer ângulo, né? São as seguintes: S, né? Que é a representação de área, é igual a meio. Deixa eu aproveitar para pegar e vender, né? Vezes B vezes C vezes seno de A. Sério que você não consegue pegar, baby? Ou meio vezes A vezes C vezes seno de B. Aí, conseguiu. Ou meio vezes A vezes B vezes seno de C. Então, reparem que na fórmula aqui, ó, seno de A eu não calculo com a reta A, tá? Então, ó, não uso a reta A para calcular o seno de A. Não usei a reta B para calcular com o seno de B. E não usei a reta C para multiplicar aqui com o seno de C. Então, não é muito difícil de decorar essa fórmula. Mas de onde que essa fórmula surgiu? Então, aqui, por exemplo, né? A gente tem um triângulo qualquer aí, ó. Seria isso aqui, tá? Então, a gente tem o ponto aqui. Tinha muita gente atirando de longe ali. C, aqui em cima. Tava atirando de um monte. Aqui a gente tem o ponto A. E aqui a gente tem o ponto B. Oposta ao ponto B, a gente tem a linha B. Oposta à linha C, a gente tem a linha... Oposta ao ponto C, a gente tem a linha C. E oposto ao ponto A, a gente tem a linha A, tá? Então, essa fórmula aqui é para a gente calcular qualquer tipo de triângulo com vários ângulos diferentes, né? Já passei para vocês de umas aulas atrás sobre o cálculo do triângulo, que ele nada mais é do que a fórmula é igual a área igual a base vezes altura. Tudo isso dividido por 2. Você pegou um pouco de força no chão, baby. Então, essa é a fórmula para a gente calcular um triângulo. E eu expliquei para vocês por que a fórmula é exatamente essa. Eu usei lá os cubinhos e mostrei para vocês que para a gente calcular, por exemplo, a área de um quadrado aqui, a gente precisava multiplicar o comprimento aqui pela altura do quadrado aqui. Se a gente fazer essa multiplicação, ou seja, eu tenho 3 quadradinhos multiplicado por 3 quadradinhos, eu vou ter uma área de 9 quadradinhos. Eu tinha explicado isso para vocês, né? Se eu pegar e dividir de ponta a ponta aqui uma linha, eu vou ter 2 triângulos retângulos. Então, se eu sei que a fórmula para calcular um quadrado é base vezes altura, se eu tenho aqui 2 triângulos, para me calcular um triângulo, basta dividir por 2. Tinha explicado essa fórmula aí para vocês da vez passada. Agora, então, imagine calcular uma área de um triângulo no qual você não tem essas informações de base ou altura. Você tem o ângulo. Se a gente passar uma linha aqui, ó, no ponto C, uma linha reta, era para ser reta, tá? Eu vou ter 2 triângulos retângulos, certo? E, então, aqui a gente vai chamar de H, tá? Então, para calcular o seno de A, a gente precisa saber que o seno de A, ele é cateto oposto dividido pela hipotenusa, certo? Nesse caso aqui, qual que é o cateto oposto? É o H, né? Então, eu vou ter H dividido
Qual que é a hipotenusa? É o valor de B, né? Sabe? Não sabe. Se eu isolar o H aqui, gente, ó, se eu isolar o H, fazer a multiplicação cruzada, eu vou ter que H vai ser igual ao seno de A vezes a reta B, certo? Então, aqui, ó, esse A aqui é de altura, tá? Deixa eu corrigir isso aqui, gente. Que a gente usa não o A como altura, a gente usa o H, é a letra que representa a nossa altura, tá? É uma falha minha. Então, aqui é base vezes altura, tá? Fórmula do triângulo retângulo. Então, se eu tenho um valor aqui, ó, de seno de A vezes B, que é igual a H, então a gente vai supor que a gente não tem essas informações e tem o valor do ângulo aqui para poder calcular. Como que a gente faria? A gente sabe que a base desse triângulo é a reta C, certo? E a altura é o H mesmo. Então, a gente vai substituir aqui, ó. A área vai ser igual à reta C, que é a base aqui, ó. No lugar da base vezes a altura, tá? A gente vai colocar a reta C aqui do triângulo. Vezes, complementando aqui, ó. B vezes seno de A. Tudo isso sobre 2, né? É muito bom esse fogo de artifício. Então, se você perceber, a gente tem o primeiro cálculo aqui de área, a primeira fórmula. Só vamos reescrever ela na ordem aqui das letras. Então, podendo ficar S igual. Tudo isso dividido por 2, ou eu escrever como 1/2, gente, é a mesma coisa, tá? Porque o 1 aqui vai multiplicar por todos eles e não vai alterar em nada. Vezes B, vezes C, vezes seno de A. Então, a gente tem aí a primeira fórmula tranquilo. E a gente pode fazer a mesma coisa pro B aqui, ó. O B, por exemplo. Bota aqui. Pega a flecha. No caso do B ali, ó, pra gente achar a área do ângulo pro ângulo B aqui, ó, a gente tem aqui 1/2 vezes. Qual que é a base do B? É o C também, né? Qual que é o valor da altura? A gente vai ter que calcular isso, achar isso aqui pro B, ó. Lembra que é cateto oposto, o H, pela hipotenusa, que agora é o A. Então, no lugar do B aqui, ó, que é a hipotenusa lá, vai ser o A, tá? Então, vezes A, vezes seno de B. Então, seguindo essa sequência, logo sabemos que a fórmula para C seria A... meio vezes A vezes B vezes seno de C. Tranquilo, a fórmula do teorema da área, né? E é isso então, pessoal. Até a próxima. Tchau!